Pegue a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo, vamos ler do capítulo 4, 1 de Timóteo 4, versículo 1. Vamos ler até o 16. O tema é ser um bom ministro de Cristo. Ora, o Espírito afirma expressamente que ele afirma? Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Versículo 6, o tema está aqui no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida eterna que agora é e há de vir e há de ser. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ora, ensina estas palavras, ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedida mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Vamos orar ao Senhor, vamos falar. Jesus Cristo, Tu és bendito eternamente, amém. Tua glória enche a igreja, Tua glória encheu as nossas vidas, Tua sabedoria é a Tua verdade, e nós nos agarramos a estas verdades, e em tempo nenhum iremos nos afastar destas verdades, porque são elas que nos levará de volta ao paraíso de onde viemos, e é para lá que voltaremos, porque somos as suas ovelhas, e queremos aqui nesta terra, enquanto estivermos aqui, ser um bom ministro de Cristo, e dar testemunho de Cristo. Meu Deus, eu oro, no nome santo de Jesus, e a igreja do Senhor receba esta semente, que vai cair no coração, que é a terra boa, que é a mente do teu povo. Oramos no nome de Jesus, e a igreja de Jesus diz amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus Cristo, por favor. Ele é o Senhor da nossa vida. Obrigado, meu irmão cooperador, obrigado a todos os cooperadores desta casa e cooperadoras deste trabalho que é difícil, mas é para nós. Ser um bom ministro de Cristo.
ministro é um embaixador. Você sabe que, com todo respeito, mas nós tivemos aí, falando de ministro, para a gente poder entender o que é um ministro de Cristo e um ministro do mundo, né? Nós tivemos aí um período aí que um presidente governou, junto com seus ministros. Um ministro representa o presidente. Quando o presidente não tem um caráter, ele só escolhe gente também praticamente sem o caráter. Então os ministros que representaram o presidente, que passou aí pelo Brasil aí e consumiu, destroçou, construiu um monte de coisa, mas fora do nosso país, para os outros, para os comunistas, esses ministros foram igualzinho ao seu chefe, né? Não representaram bem o seu chefe. Mas eu não quero falar do ministro de governo da terra, eu quero falar dos ministros de Cristo. Então Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé, chamado Timóteo, um garoto que tinha de 18 a 20 anos, essa carta foi, 2 cartas ele escreveu, para um menino que tinha de 18 a 20 anos, passando instruções para esse garoto, dizendo o seguinte no versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos. Qual coisas? As coisas que ele acabou de ler anteriormente, sobre que os tempos teriam apostasia, está no versículo 1, as pessoas iriam abandonar a fé, está no versículo 1, as pessoas iriam ser ensinadas por espíritos enganadores, está ali, ó, por obedecerem espíritos enganadores. Então Paulo instrui a Timóteo a instruir o povo, falou, cuidado que nos últimos tempos muitas pessoas vão abandonar a fé e vão seguir espíritos enganadores. Não são espíritos enganadores, não está tratando de terreiro de macumba, que a maioria Paulo está falando de terreiro, não está falando de terreiro de macumba, está falando de gente dentro do meio do povo mesmo, no meio da igreja. Ele chegou até a falar isto aqui no livro de Atos, capítulo de número 20 e 29, põe lá, irmão. Atos 20 e 29. Eu sei que depois da minha partida, ele está falando, depois que eu morrer, eu não estiver aqui, e não lhe escreve para Timóteo, fala, você tem que ficar no meu lugar, você é um jovem, você tem que ter coragem, tem que ter força para dar continuidade a esse trabalho, a esse serviço. Ele diz, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então ele não está falando, quando ele fala de espíritos enganadores, ele não está falando de demônios, ele está falando de gente com Bíblia na mão, gente com o nome de bispo, de apóstolo, de profeta, de pastor, de pastora, de apostolita. É essa gente que ele está tratando. Volta para lá para Timóteo, irmão, para você ter a ideia de quem que ele está falando. Versículo 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira, que têm a sua mente cauterizada a consciência. Então ele diz que esses espíritos enganadores, eles ensinariam proibições de casamento, com todo respeito, mas que você conhece muito bem, que a igreja católica, os seus líderes são proibidos de casar. Quem sabe disso? Padre, papa, arcebispo, são proibidos de casar. Então a Bíblia, Paulo já dizia que lá na frente se levantariam gente ensinando isto, que proíbem, versículo 3, que proíbem o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Então, com todo respeito à igreja católica, eles estão fracassando nessa área, quando eles proíbem dos seus sacerdotes casarem. Aí é por isso que você vê muitos escândalos no meio da igreja católica, que o próprio bispo lá, como é o nome? O Papa, né? Teve que pedir desculpa 1 milhão de vezes. Desde que ele começou até agora, ele só tem pedido desculpa pelas coisas que têm acontecido entre os seus bispos, seus cardeais. Isto por causa da proibição. E Paulo já dizia isso, que iria levantar pessoas que fariam isto. Aí no versículo
6, ele diz o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Será um bom ministro de Cristo. Aí eu fiquei pensando, o que é ser um bom ministro de Cristo? Aí Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 2 de Coríntios 3, 2 de Coríntios capítulo 3, Paulo escreveu no versículo de número 5, 6 e 7. Olha o que ele falou: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo que eu leio aqui é de Deus, amado. Não tem nada do pastor, não. Passa, irmão. Olha ali, ó. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Quando ele fala letra mata, ele está falando da lei, porque a lei foi dado por intermédio de um anjo, e diz que essa letra, quando alguém descumpria a lei, era punido de morte. Então diz, a lei mata, a lei acaba com a pessoa, a lei ela não refresca a pessoa. Então diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte gravado com letras em pedra, gravados com letras em pedra, o que foi gravado nas pedras? Foi os mandamentos que Deus deu lá no monte, né? E Moisés recebeu da parte do Senhor. Então, volte lá para o versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, quando você pensa em ser um ministro de Cristo, então não é um ministro de Cristo na aliança antiga. Então ele diz que para ser um ministro de Cristo tem que ser um ministro, 2 de Coríntios, eu estou em 2 de Coríntios 3, versículo 6, irmão. 2 de Coríntios 3, 6, tá? Põe lá, por favor. 2 de Coríntios 3, 6. Aí. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então você tem que se posicionar como ministro de Cristo de uma nova aliança. Porque hoje você vê muitos ministros, dizem que são de Cristo, mas eles estão em qual aliança? Na antiga aliança. Então você vê na maioria das igrejas hoje, eles servem a Jesus na antiga aliança. Tudo eles usam, até para dar dinheiro para a igreja, eles usam a antiga aliança, que é Malaquias. Eles não conseguem se desvencilhar da antiga aliança, e diz que Deus nos deu uma habilitação, uma credencial. Essa palavra habilitou, quer dizer, é uma habilitação, é um documento que nos permite trabalhar com aquilo. Então, como você tira a tua habilitação para dirigir, para poder ter permissão, né? Então ele te deu um documento, e para você ser um ministro, diga, um ministro de Cristo. Diga, eu tenho que ser um ministro de Cristo. Então Paulo, o que é ser um bom ministro de Cristo? Paulo explica isso. Paulo fala esse detalhe ao seu filho grego, chamado Tito. Tito 2, Tito, capítulo 2, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Tito 2, vamos ler do versículo 7. Todos nós temos que ser um bom ministro de Cristo. Paulo diz o seguinte, 2,7: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então Paulo chama a atenção do Tito, falando, Tito, você tem que ser padrão, ou seja, modelo de quê? De boas obras. Não é isso que você vê na maioria das pessoas que se dizem cristãs. Você sabe que tem muita gente que quer se chegar para Deus, para as congregações, não chega
por causa dos maus ministros de Cristo, sabe disso? Dos maus testemunhos. Olha o que a Bíblia diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. 8. Olha o ministro de Cristo. A linguagem do ministro de Cristo, como é que é? Sadia. Mas você vê ministro de Cristo xingando palavrão, você vê ministro de Cristo mentindo, você vê ministro de Cristo fofocando, você vê ministro de Cristo fazendo negócios errados. Depois vai falar de Cristo. Deus não nos chamou para sermos um péssimo ministro de Cristo. Ele nos chamou para sermos bons ministros de Cristo. Olha o que ele diz: linguagem, como é a nossa linguagem? Vamos, igreja, linguagem sadia. Diga, eu sou um doente. Mas é assim que a maioria dos crentes falam. Como é que você está? Vou levando. Levando o quê? Isso é uma linguagem sadia de alguém que é salvo, que o diabo não toca, que Jesus comprou-lhe com sangue, colocou um anjo para guardar. Como você está? Vou levando, estou indo. Não sabe o que é um ministro de Cristo. Um ministro de Cristo você conhece logo pela boca. Por quê? Quando não tem dente não é ministro? Não, não é dente não. Não é dente, tem nada a ver com dente não. Por aquilo que sai da boca dele. Por isso que ele diz, linguagem tem que ser sadia. O que o ministro de Cristo faz com a linguagem que tem que ser sadia? Se a Bíblia diz que eu estou curado, eu estou, mas eu não estou curado, pastor. Você não está sendo um ministro de Cristo. Você está vivendo por aquilo que você está, mas o crente não vive porque vê, vive por aquilo que ele crê. Então diz, a linguagem tem que ser sadia. Eu sou um abençoado. Vamos? Eu sou um abençoado. Não é bem assim, pastor, mais ou menos. Irmãos, a linguagem do ministro de Cristo tem que ser sadia. Diga, sadia. Um ministro de Cristo não amaldiçoa ninguém. Eu vi um pastor lá de São Paulo, dois apóstolos de São Paulo. Eu te amaldiçoo, só porque o cara não quer dar dinheiro para ele. Eu te amaldiçoo. Eita, pode amaldiçoar, deixa amaldiçoar. Quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, irmão. Você tem a bênção do Senhor. Nós estamos livres das más obras. Qualquer coisa que enviarem contra a tua vida, você está livre, porque Jesus te abençoou. Diga, eu sou um abençoado. Diga, eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Irmãos, eu já falei aqui, eu tinha um caroço aqui. Não sei quem lembra disso. Minha esposa eu sei que lembra. Nesse braço aqui, eu colocava meu relógio na mão direita, porque não podia nem ficar, porque o calombo era tão alto que o relógio tinha que ficar dessa altura. E eu olhava para ele, eu dizia, você não está aqui? Ele falou, estou aqui. Eu falei, você não está aqui? Ele falou, estou aqui. Você não está aqui? Foi tempo. Você não está aqui? Eu estou aqui. Ele veio, vamos ver quem vai cansar. Cadê ele? Sumiu. Ah, mas é um caroço, pastor. Para Deus pode ser um câncer, pode ser um tumor, pode ser a AIDS, pode ser coceira, pode ser lepra, pode ser dor nos ossos, ossos podres, câncer nos ossos, pode ser o que for. Para Deus não há nada impossível. Então é a linguagem. Diga, um bom ministro de Cristo tem uma linguagem. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Porque os outros dizem um monte de coisa da gente. Você sabe que as pessoas estão tão frágeis hoje, que gente que nem conhecemos pessoalmente, que nem conhece a nossa vida, a nossa história, fala alguma coisa na internet, as pessoas estão tão frágeis que elas ficam deprimidas porque alguém criticou elas na internet. Disse alguma palavra contra ela, ela fica deprimida. Eu não estou nem aí para os que falam de mim. Falam, bastante gente fala mal. Você sabe,
eu tenho uma reputação. Eu me importo sim com quem anda comigo. Quem anda comigo me conhece. Quem não anda comigo não me conhece. E quem não me conhece não pode falar do que não conhece. Então vai fazer o quê? Vai inventar. Então não fique deprimido. Tem muita gente, nós falamos aqui pelo mundo aqui, você que fica deprimido com frasezinhas aí desses doentes mentais que gostam de massacrar os outros com frase, você que fica acabado aí por causa de passagenzinha que as pessoas mandam aí e você não bate palma. Olha, as pessoas ficam deprimidas quando postam um negócio e não dão um like. As pessoas estão apelando, agora as mulheres, com todo respeito às mulheres, eu sei que não são todas, estão praticamente nuas, dançando lá, e mostra a barriga, mostra tudo, para ver se consegue ganhar um negocinho assim. Meu Deus, como é que ficou o negócio? Que as pessoas precisam disso para sobreviver. Eu não preciso disso, eu preciso dessa palavra, e viver essa palavra, eu preciso acreditar nisto e ter uma linguagem sadia. Eu não posso deixar a linguagem da internet, o que diz, o que fala. Irmão, falam de tudo. Se você faz, fala. Se você não faz, fala. Se você vai, fala. Se você não vai, fala. O povo fala. Deixa falar. Deixa ele falar. Só não. Você tem que ficar preocupado quando a pessoa que está contigo, que anda contigo, que dorme contigo, que caminha contigo, que vive contigo, começar a falar, e você tem que começar a ficar preocupado. Mas que quem não anda contigo, não sabe quem é você, não conhece a tua história e começa a malhar você, deixa para lá. Deixa para lá. Mantenha a tua linguagem sadia. Diga, linguagem sadia. Uma linguagem sadia é uma linguagem irrepreensível. Cara, você tem que ficar firme na confissão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu terei o que a Bíblia diz que eu terei. Eu chegarei aonde a Bíblia diz que eu chegarei. Eu sou mais que vencedor. Eu sou próspero, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu estarei em cima e não por baixo. Terei para emprestar e não tomarei emprestado. Eu sou. Mas não é bem assim. Pronto, acabou com tudo. Mas pastor, eu não estou. Aí eu vou estar mentindo. Não! Você vai estar tratando as coisas que não são como se elas já fosse. Isto é a fé. Você não está disposto a viver o milagre de Deus esse ano? Então comece a viver a partir de agora pela fé. Comece a atrair com a tua boca tudo que é bom para a tua vida. Eu tenho saúde, meus negócios vão prosperar, muitos clientes chegarão, as portas já estão abertas, eu sou inteligente, eu vou resolver muitos problemas, eu vou ganhar muito dinheiro resolvendo problemas. Você quer ganhar dinheiro? Resolva o problema do outro. Eu estou aqui, sabe, com o meu fogão estragado, eu conserto, vou ganhar dinheiro. Resolva. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que aprender a resolver o problema do outro. Se você não aprender a resolver problema, você nunca vai ganhar dinheiro. As pessoas que são pagas, elas pagam pessoas que resolvem o problema para elas. Se você, olhe, a irmã vende lá o filtro, se tua água está ruim, compre o filtro que ela resolve o teu problema. Ela resolve o teu problema. Se teu carro está escangalhado, vai ali na oficina do meu amigo ali, que ele resolve o teu problema. Entendeu? Então, linguagem sadia e irrepreensível. Olha, por que eu tenho que ter uma linguagem sadia? Para que o adversário seja... O adversário aqui não é o diabo, não. O adversário é aquele fofoqueiro que fica te vigiando. Aquela pessoa que não faz nada para ninguém, sabe? Fica tomando conta, sabe? Não faz nada. Aí fica vigiando. Aquele vizinho fofoqueiro que gruda os ouvidos na tua parede e fica escutando a tua conversa, sabe? Gente, é esse adversário. Eu quero escutar ele. Ele está brigando com a mulher, ele vai xingar. E eu estou gravando aqui, bota o telefone colado na parede. Estou gravando, Então, aqui, ó, a linguagem é sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado. Envergonhado como? Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Mas se você sabe que na realidade o que o crente faz de vergonha, a maioria deles não está no gibi. O povozinho sem juízo é crente que não conhece a Bíblia, a palavra de Deus.
Esses que não conhecem ainda dá uma colher de chá para eles. Mas o pior deles é os que conhecem e fazem isso aqui. Então ele está dizendo, não tendo indignidade nenhuma que dizer, o que eu vou falar desse cara? Gente, o cara entra com a esposa, sai, cumprimenta todo mundo, se precisar dele, está sempre de mão aberta, nunca vi o cara, sabe, xingou ninguém, nunca vi o cara brigar, nunca vi, sempre sorrindo, sempre de bom humor, sempre falando uma palavra. Então, mas eu tenho que arrumar. Então eles ficam atrás. Mas se você der moleza ainda, fica lá brigando com o teu marido, brigando com a tua esposa, eu que mando aqui, quem manda sou eu aqui, minha casa quem manda. Eles estão lá com os ouvidos lá. Às vezes os homens fazem assim, né? A mulher, os vizinhos vão ouvir, ei, que se dane, ninguém paga minhas contas. Aí depois, irmão, vamos para a igreja. Tu, igreja? Deus que me livre. Não muda a tua vida, vai mudar a minha. Esposa, vamos para a igreja. Eu para a igreja contigo? Nunca. Você nunca mudou. Meu marido, vamos para a igreja? Nunca. Contigo você sai da igreja, vem para cá, fofoca de todo mundo, fala do pastor, e quer me levar para esse inferno que você está? Isto é ser um bom ministro de Cristo. Ah, pastor, porque ensinam aí que bom ministro é quando dá dinheiro para a igreja, sabe, compra tudo que a igreja vende, e campanha, estou nessa, e fogueira do Satanás também estou dentro, e vão lá dar dinheiro para o bispo ir para Israel, e vamos para Israel, vamos. Não, isso não é nada de ministro, isso é malandragem desses caras. Isso é gente suja, que está rico, milionário, às custas do povo de Deus. Então diz, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Irmãos, se você está aqui hoje de verdade, com o teu corpo, com a tua mente, então você aprendeu um pouquinho só do que é ser um bom ministro de Cristo. Nós temos um testemunho. Eu quero, este ano na minha vida, eu quero ser uma bênção para o meu Deus. Eu quero que a igreja de Deus, que me ouve neste mundo todo, diga, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um irmão, que há 4 anos atrás, que me escutava, ele falou, você é uma bênção e tal, falando aquelas coisas todas que eu estou acostumado de ouvir, e dizendo, minha vida mudou por causa dessa palavra, e o Senhor, eu mandei a sua mensagem para não sei quem, e mudou a vida de não sei quem também. Então, o que eu já fiz, eu quero fazer muito mais, eu quero ser um bom ministro de Cristo, e não quero eu sozinho, eu quero que a família Restituição, vamos todos nessa pegada, sermos todos bom ministro de Cristo. Como diz o ditado, roupa suja se lava em casa não, se lava na máquina ou no tanque. Não se expõe para os outros, não deixe as pessoas verem as tuas debilidades, fale para Deus, porque às vezes a gente perde o controle da nossa vida e as nossas debilidades aparecem, e você sabe que os adversários ficam de butuca, doido para te acusar, não tem nada, vou pegar, eu pego, um dia eu pego, olha lá, não falei, aí, esse é o escândalo que acontece na obra de Deus. Então a minha oração, tu esteja com o capacete da salvação, para proteger a sua mente, e você também esteja com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando vier um pensamento dizendo, você não é nada disso, você falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ninguém me tira isto do meu coração, eu sou da fé, eu trato o que não existe como se já existisse. Então começa, irmãos, começa a pensar e a falar, começa a pensar numa outra história para a tua vida. Até hoje você está nessa história, mas não é essa história que Deus quis para você. Deus tem uma história nova, e você vai caminhar nessa história, amém? Assim disse o Papai Deus para nós, através da sua palavra. Fica de pé, por favor.